Obrigadão, Betinha. Bom dia, pessoal que chegou. Não se preocupe com colagem, não. O mais importante é só ficar de olho na disciplina da sala, que já fica mais tranquilo. Sempre aparece aí um pessoal meio desavisado, né, que tropeça e cai aqui dentro. É só a gente aconchegá-los. Não precisa ficar preocupada com colagem, não. Até porque hoje vai ser muito mais bate-papo do que leitura, né? Então, nós vamos entrar no nosso último item do último capítulo do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, já entrando aqui na reta final do nosso estudo, e hoje, tratando da prece pelos doentes e obsedados, o segundo item, prece pelos obsedados. Nós encerramos no nosso último encontro a prece pelos doentes, conversamos um pouquinho sobre os doentes, conversamos um pouquinho sobre as doenças, conversamos um pouquinho sobre a cura ou a resignação, a coragem para enfrentar essas experiências. E hoje a gente vai falar dos obsedados. O interessante é quando a gente fala de doutrina espírita, especialmente no meio leigo ou daqueles que não se aprofundam nos estudos, na mídia, em todos os locais, quando se fala em doutrina espírita, ela tem para algumas pessoas algumas características específicas. Isso significa o seguinte, que dependendo do local ou para a pessoa que você fala, quando se fala em espiritismo, a primeira imagem que vem é comunicação com entes queridos que desencarnaram. Se resume então nas psicografias. E aí então o médium que se destaca, daqueles, né, dos médiums que se destacam, daqueles que são os mais conhecidos no nosso meio dentro dessa área de atuação, é o nosso Chico Xavier, o Celso de Almeida Afonso, o Celso de Afonso Almeida, que trabalha com psicografias, e tantos outros médiuns que se encontram aí espalhados pelo mundo nesse trabalho de comunicação com os desencarnados para poder trazer esse alívio, essa consolação para os familiares que ficaram e sentem a dor dessa perda. Dependendo do local ou das pessoas para quem você fala sobre o espiritismo, vão pensar de imediato em cirurgias espirituais. E então você fala em espiritismo, já pensa assim, olha, eu conheço o centro espírita, que eles fazem tratamento, que eles fazem cirurgia, que eles fazem cura e tudo mais. Então o espiritismo se resume nessa atividade. E aí então nós temos aqueles que são espíritas, são espiritualistas, mas que as pessoas buscam independente disso. Por outro lado, nós temos aqueles que, quando se fala em espiritismo, a primeira coisa que você pensa é obsessão. Então já conhece um centro que tem um médium que trabalha, né? Legal, Sandra. Que tem um médium que trabalha com um grupo mediúnico de desobsessão, que tem histórias para contar, que tem ali os casos mais complicados, e aí então o espiritismo se resume apenas nessa atividade. Mas a gente sabe que a doutrina espírita, ela traz para nós atividades diversas de atuação, mas todas elas relacionadas com o desenvolvimento moral dos indivíduos, com o nosso esclarecimento, com o nosso fortalecimento, com o aprendizado que nós precisamos, muito mais do que conhecer o mundo espiritual. Lembrando também que quando se fala em espiritismo, a primeira imagem que se tem do mundo espiritual, dependendo das pessoas com quem nós conversamos, fala, por exemplo, de vida no mundo espiritual, e apenas isso. Então você estuda o espiritismo para saber para onde você vai, como vai ser sua vida. Então nós temos comunicação com os desencarnados, sobre perdas de entes queridos, cirurgias espirituais, obsessão, vida no mundo espiritual, e nós nos esquecemos do corpo doutrinário que nos é oferecido. E aqui nesse nosso estudo especial, hoje, nós tivemos a oportunidade de, através dessa coletânea de preces, fazermos uma abordagem completa sobre os vários aspectos que nós trabalhamos, como, por exemplo, a gente fala aqui em cima, no início das orações dominicais, estudamos o Pai Nosso, né, nessa nossa luta cotidiana, falamos das reuniões mediúnicas, falamos das preces pessoais,
pelos espíritos protetores, pelo nosso fortalecimento do nosso caráter, vitória sobre as tentações, sobre as aflições da vida, agradecimento por favores obtidos diante de um perigo, no momento de dormir, prevendo a morte próxima, pelas pessoas que passam por essas aflições, que têm ali os seus que são os inimigos, ou que estão passando por uma agonia, por alguém que acaba de reencarnar. Falamos pelos próprios espíritos, daqueles que desencarnaram, daqueles que nós amamos, daqueles que sofrem, daqueles que se tornaram inimigos, suicidas, arrependidos e tudo mais, nessa relação das mais diversas. Né? André colocou, mas também meu sonho é ter notícias do meu pai. Olha, é uma vontade justa, é um recurso que está à nossa disposição, dependendo apenas das condições em que vocês se encontram e em que ele se encontra. Então, tendo a oportunidade de entrar em contato com um grupo mediúnico que ofereça esse tipo de trabalho, não há nenhum tipo de obstáculo, nenhum tipo de constrangimento em solicitar essa comunicação. E, sendo possível, certamente os espíritos estarão ali presentes. Quando se fala em comunicação, a gente lembra que Kardec ele tinha um sistema de trabalho muito diferente daquilo que a gente vê hoje. A partir do momento em que alguém chegasse com uma aflição, em que alguém chegava com uma aflição e dizendo que sofria muito pelo desencarne de um ente querido, naturalmente ele convocava ali o seu grupo de médiuns, fazia uma evocação, esse espírito, vez ou outra, se manifestava, alguns naturalmente não se manifestavam por falta de condição, e aí então os espíritos se manifestavam e comunicavam com toda naturalidade, sem nenhum tipo de ritual, sem nenhum tipo de cerimônia ou de formalidade. Da mesma forma que você pega um telefone e liga para alguém que você gosta, a comunicação mediúnica está à nossa disposição também. Mas muito mais do que a comunicação em si, é a certeza, a convicção da vida depois da morte física e a nossa coragem, a nossa resignação para continuar vivendo a nossa vida. Né? Isso é que é mais importante. Então, hoje a gente vai estudar sobre os obsedados, que é um tema que, digamos assim, que se não fosse parte de todo o corpo doutrinário que nós precisamos estudar, ou de todas as informações que a doutrina nos proporciona, ela seria, se por acaso a doutrina espírita fosse uma cadeira universitária, a obsessão seria ali um curso de pós-graduação, mestrado e doutorado. Tamanha a sua complexidade e tamanha a variedade da forma como se dá a obsessão e da forma como se dá essas curas. Nós vamos fazer um estudo específico sobre isso ao estudarmos o Livro dos Médiuns. Então hoje nós não temos a pretensão de fazermos aqui um aprofundamento nesse tema, até por falta mesmo de capacidade, de experiência nessa área. A gente vai precisar estudar bastante juntos sobre tudo isso para que a gente possa aprender sobre esse tema. Mas aqui Kardec faz para nós, no prefácio desse item 2, a prece pelos obsedados, ele traz para nós assim, as características mais básicas, mais elementares do que é a obsessão, de que forma que ela se dá e qual é o recurso de que nós dispomos para poder fazer com que elas sejam transformadas numa relação daquela perniciosa, naquela que é bastante dolorosa para ambas as partes, em uma relação saudável, em que os dois espíritos, o obsedado e o obsessor, seguem seus caminhos em busca de seu desenvolvimento. Parte desse texto de Kardec foi tirado do livro A Gênese, lá do capítulo 14, que trata dos fluidos, onde ele traz para nós ali algumas referências sobre a obsessão. Então ele passa para nós, dá uma pincelada no processo obsessivo, né? Outro dia de uma bom dia, no processo obsessivo, e a gente vai conseguir aqui conversar um pouquinho sobre tudo isso. Pela própria definição, quando se fala em obsessão, nós falamos em alguém que está obcecado. E a obsessão por si só é uma patologia analisada pela própria psicologia, que mostra alguém que tem uma fixação por alguma coisa. Essa alguma coisa, ela pode ser desde uma atividade, desde um tipo de sentimento, de um pensamento, de um objeto, de uma pessoa. Então você estar obcecado por alguma coisa significa você ter aquele pensamento constante sobre o objeto do seu modo de pensar, fazendo com que muitas vezes você deixe de viver sua vida
deixe de viver as suas atividades, a sua rotina, em função dessa obsessão. Por isso é caracterizada como uma doença psicológica. E o espírito, estando encarnado ou estando desencarnado, sofrendo dessa patologia, sofrendo dessa doença, ele acaba, para ele próprio, trazendo grande prejuízo, porque ele deixa de crescer, deixa de se desenvolver e cumprir com seus compromissos, suas responsabilidades, desenvolver os seus projetos, como quando essa obsessão é direcionada para alguém, também prejudica essa pessoa, porque ela se torna constantemente incomodada, assediada por essa pessoa, provocando também ali um grande tormento, porque você perde a tranquilidade e você perde o equilíbrio. Se você é alvo de uma obsessão de um ex-namorado, de uma ex-namorada, de um vizinho, de um profissional que te persegue na rua o tempo todo, quando você sai de casa você tem que olhar para os lados para saber se essa pessoa está ali. Quando você vai para o seu trabalho, o telefone toca, o seu coração gela, porque não sabe se é aquela pessoa. Quando chega um e-mail para você, você fica perguntando, será que essa pessoa vai me escrever? Então aquele que sofre a obsessão acaba também sofrendo grande prejuízo, porque ele perde a sua tranquilidade, perde o seu equilíbrio para poder desenvolver as suas atividades com naturalidade. Então nós temos ali essa fixação, normalmente ela é provocada por uma carência, por um desequilíbrio, por algum tipo de sofrimento que é gerado, fazendo com que aquele que é o obsessor foque apenas aquele objetivo. E aí então ele vai fazer de tudo para poder alcançar. Nós temos as pessoas que são obcecadas pelo trabalho. Hoje uma expressão, um nome, um rótulo utilizado internacionalmente, que são workaholics. Aquelas pessoas que trabalham tanto que deixam de viver, comprometem a sua saúde, comprometem os seus relacionamentos, comprometem a sua vida familiar, comprometem as suas atividades, daquilo que ele gosta de fazer, em função daquele vício, que acaba praticamente se tornando um vício. Há aqueles que são obcecados por uma pessoa, pais que são obcecados por filhos, filhos por pais, casais, amigos, que da mesma forma precisam tanto daquela presença, daquela companhia, que não só se esquecem de se desenvolver em outros relacionamentos, como acabam sufocando aquela pessoa que se torna alvo dessa obsessão. Então nós temos ali as psicopatologias que se desenvolvem nos mais diversos graus, desde uma obsessão leve, quando eu tenho aquele pensamento constante em cima daquele tema, em cima daquele objeto, como eu posso muitas vezes ter o tamanho desequilíbrio, como eu posso me tornar, por exemplo, um psicopata. Pessoas que são obcecadas por determinado tipo de pessoas que cometem assassinatos, que cometem os maiores absurdos no seu dia a dia. Então a gente percebe que a obsessão por si só, independente dessa relação do mundo espiritual com o mundo físico, a obsessão por si só, quando ela é compreendida, nós percebemos que ela é patológica. Ela é uma situação em que nós perdemos o bom senso, em que nós perdemos o equilíbrio e vivemos em função dessa necessidade, por mais absurda que seja. E só pelo fato de ser uma doença, de ser uma patologia, ela não tem uma lógica. Não adianta a gente pensar assim, como é que aquela pessoa pode viver em função disso? Como é que essa pessoa não para de pensar nisso? Não importa como, não importa por quê. O que importa é que ela não consegue. Que para ela aquilo é importante. Ela não consegue se desvincular daquilo tudo. Nós temos nos tratamentos espirituais que chegam para nós, nas casas espíritas, pessoas que dizem assim, olha, eu venho aqui pedir ajuda porque eu não consigo parar de pensar em sexo. É o tempo todo pensando nisso, quando eu assisto a um programa, quando eu ando na rua, eu preciso de ajuda para poder me livrar desse tipo de pensamento. E na verdade é um desequilíbrio íntimo que ela tem, um desequilíbrio psicológico, que precisa ser tratado não apenas espiritualmente, como também psicologicamente. Nós temos os vários tratamentos de grupos de ajuda, de grupos de psicólogos e tudo mais. Tem pessoas que são obcecadas por compras, gerando transtornos dos mais diversos, que comprometem a sua vida financeira, se endividam, comprometem os seus relacionamentos, porque não conseguem se livrar dessa obsessão. Então a obsessão, por si só, é uma patologia, e como patologia precisa ser tratada. Tanto aquele que sofre a obsessão, aquele que pratica a obsessão, como aquele que sofre a obsessão, quando ele é o objeto daquele que está doente.
Kardec passa atrás para nós aqui, vendo a obsessão como uma situação comum no nosso cotidiano, e muitas vezes nós nos esquecemos que nós nos tornamos obcecados por situações que são comuns, que a gente sequer percebe que o nosso comportamento está desequilibrado. Quantas vezes pessoas que se envolvem, por exemplo, com religiões, e aí então ela se torna tão obcecada por aquela religião que ela não sai da igreja, ela não sai do centro espírita, ela não sai do seu templo. Ela abandona a sua família e vai viver aquela religião como se fosse um missionário. Pessoas que são obcecadas pela política, obcecadas pelo esporte. Então, das mais diversas situações. Nesse caso, tratando de doutrina espírita e tratando de relacionamento com o mundo espiritual, Kardec define a obsessão para nós. Então a gente lembra sempre, quando você fala de um obsessor, nós temos que entrar na sua mente e tentar compreender as suas razões, tentar compreender o porquê de ter essa tendência nesse sentido. Então a obsessão, segundo Kardec, é a ação persistente de um mau espírito sobre uma pessoa. Nessa frase a gente já pode tirar algumas conclusões. Um espírito, mau espírito, isso significa que ele se encontra em desequilíbrio, isso significa que ele deseja praticar o mal, mas essa obsessão foi gerada por algum motivo. E aí então nós temos os históricos reencarnatórios, nós temos as companhias espirituais que nos observam, porque dá a impressão, a princípio, Kardec até faz essa menção, mas eu posso até ir um pouco mais além, para a gente poder expandir um pouco mais a nossa visão a respeito desse tema, que ele diz assim que normalmente são espíritos que tiveram históricos reencarnatórios problemáticos. E aí então um que ficou encarnado, o outro que desencarnou, essa relação continua se perpetuando naquela faixa de sofrimento onde um busca vingança contra o outro. Então ele está obcecado pela justiça feita pelas próprias mãos dentro dos seus próprios métodos. Então ele deseja esse tipo de vingança, ou seja, um histórico reencarnatório. Mas nós temos outras situações em que espíritos, quer ver uma situação comum? Vamos imaginar que eu sou casado, e aí então eu sou aficionado pela minha esposa, sou obcecado por ela, tenho uma possessão doentia. Casos que a gente vê com muita naturalidade, relacionamento entre namorados, relacionamento entre casais, relacionamento entre pais e filhos. Esse tipo de obsessão nesse relacionamento vem de uma situação reencarnatória, pode vir naturalmente, pode ser gerada na reencarnação atual, mas o indivíduo acaba vendo que aquela pessoa é a sua propriedade. Ele depende dela para manter o seu equilíbrio, sofre de uma carência, vai com Deus, Milena. Sofre de uma carência, sofre de uma necessidade, e aquela pessoa é responsável por mantê-lo equilibrado. Então eu tenho, vamos supor, uma obsessão por uma pessoa do meu relacionamento, pela minha esposa. E aí então eu desencarno. Um acidente, uma doença, seja que motivo for, vou para o mundo espiritual e nesse novo ambiente eu não consigo deixar de pensar na minha esposa. Porque embora eu esteja no mundo espiritual, tenha consciência de que estou desencarnado, mas ainda os meus sentimentos por aquela pessoa se encontram ainda tão vivos, ou muito mais como antes, eu continuo perto dela. Não necessariamente provocando mal, embora esse mal vá surgir pela minha ligação, pela minha conexão mental com ela, e eu também pela influência que eu vou exercer sobre ela. Então, inconscientemente, vou gerar algum tipo de desequilíbrio, de sofrimento para ela, ainda que seja seja um sofrimento pequeno. Mas então, passados alguns meses, alguns anos, essa minha esposa se envolve com outra pessoa. E aí, então eu enlouqueço no mundo espiritual e vou para cima dessa pessoa com todas as minhas forças. Não a conheço, não tenho nenhum histórico reencarnatório com ela, mas a obsessão pela minha então esposa, ameaçada por essa presença, eu então ataco essa pessoa para que ela possa sair do meu caminho. Vemos ali os mais diversos casos, não só de vingança então, como até mesmo pelo fato de estar obcecado por outra pessoa. Então eu que desejo o mal
para aquela pessoa, não porque ela tenha me feito mal, mas porque ela está ameaçando o meu equilíbrio ou o meu objeto de desejo, digamos assim. Eu não penso se a minha esposa está infeliz ou se não está infeliz, se ela pode ser feliz de novo com essa pessoa, se ela não pode, se aquela pessoa tem bom coração ou não. Eu penso na minha necessidade, porque eu estou doente. E quando nós nos encontramos nesse caso de doença, os nossos interesses, a nossa vida gira em torno dos nossos interesses. A Dídima colocou, temos que nos analisar, senão nós mesmos nos prendemos aos outros. É exatamente essa carência que se tem. Quando se fala em felicidade, mais uma vez, que a gente tem conversado essa semana, a felicidade ela é um sentimento que nos coloca num estado de plenitude, num estado de paz interior, pelas conquistas íntimas que nós temos, que para nós ainda não é satisfatório, pelo fato da gente viver em função das sensações. Daí então a felicidade que as pessoas hoje buscam, sempre fora do seu alcance, ou seja, busco a felicidade para conviver com alguém, busco a felicidade por um trabalho, busco a felicidade numa conquista, num local. Então a minha felicidade depende desses fatores exteriores. Tá sim, Wasserfall? Tá, estou gravando aqui, depois eu passo para o Dudu e ele disponibiliza para vocês. Tá? Então, a minha felicidade depende desses fatores exteriores. Por isso que a gente percebe que, quando nós nos prendemos aos outros, significa que eu não consigo ser feliz comigo mesmo. Eu não consigo manter um equilíbrio por aquilo que eu sou, por aquilo que eu sou capaz de conquistar por mim mesmo. Eu dependo de auxílio de assistências, né? Ou de apoios exteriores. E daí então, que se eu não tiver esse apoio, a minha felicidade vai por água abaixo, a minha felicidade rui, e aí então eu me torno uma pessoa extremamente infeliz. Muito bem, dei o exemplo para vocês aqui de situações, e temos situações das mais diversas, mas se baseia no egoísmo, na autoproteção ou na vingança. São os pontos principais que levam as pessoas a se tornarem obcecadas por outras pessoas. Lembrando também que a obsessão, ela pode se dar por uma necessidade, por uma carência, por uma vingança, e ela tem via dupla. Nós temos a obsessão que se dá das mais diversas formas. Nós temos aqui hoje, nesses relacionamentos que nós criamos nos nossos círculos sociais, temos a obsessão de um marido por uma esposa, ele é obcecado por ela, e aí, então ela não tem tranquilidade, ele é ciumento, ele é possessivo, ele é agressivo muitas vezes, e acaba fazendo com que a vida daquela pessoa seja um verdadeiro inferno. Ele é obcecado por ela, então ele se transforma num obsessor. Então, obsessão entre encarnados. Não pensemos que mediunidade, mais uma vez, como a gente já comentou outras vezes, mediunidade não é comunicação entre vivos e mortos. Como mediunidade é comunicação entre espíritos. E nós temos trabalhos mediúnicos em que são evocados, como nós já vimos, não apenas nas experiências que nós temos aqui nos centros espíritas, mas também Kardec fazia isso na sua época, a evocação de uma pessoa que estava encarnada. E aí então essa pessoa se manifesta numa reunião mediúnica, mostrando então que mediunidade é comunicação entre consciências, não comunicação entre dimensões, ou entre dimensões, a dimensão material e a dimensão espiritual, como nós pensamos hoje. Eu sou médium porque eu recebo comunicação dos mortos. E se vier um vivo se comunicar através de você? Você continua sendo o mesmo médium de antes. Então a obsessão se dá também entre os encarnados, de espírito para espírito, como a obsessão se dá entre os desencarnados, porque eu lembro da minha esposa que eu sou obcecado por ela. Quando ela desencarnar, eu vou atrás dela de novo, porque eu sou absolutamente doente por causa dela. E aí então vou me tornar um obsessor desencarnado em cima de outro desencarnado. E se ela não tiver a proteção, não tiver o equilíbrio necessário, a vida dela vai se transformar um inferno também no mundo espiritual. E nós temos ali crimes passionais que nós vemos hoje. Estou falando do caso passional porque foi o que me veio à mente, mas nós temos situações das mais diversas, né? Então nós temos ali casos passionais em que o indivíduo mata a esposa, comete suicídio no mundo espiritual, fica atormentando a coitada porque ela não consegue se livrar. Depois da morte, no mundo espiritual. O mundo espiritual, Sandra, é como se fosse um outro país. Eu mudo de país, essa pessoa muda, vai para o mesmo país que eu continuo atormentando ela. Então, entre os encarnados, entre os desencarnados, o mais comum que a gente observa é a obsessão do mundo espiritual para o mundo físico.
Então, em que os espíritos são obsessores e nós somos as pobres, coitadas vítimas. Então, há esses casos, e são esses casos que a gente mais destaca. Bom dia, pessoal que chegou. São esses casos que a gente mais releva, que são os mais importantes. Fala de obsessor, já fala do desencarnado. Fala do obsediado, já fala do encarnado. Mas há casos, como a gente já viu, entre encarnados, entre desencarnados, entre desencarnado e encarnado, como também entre encarnado e desencarnado. Se eu sou aquele marido possessivo, a minha esposa desencarna, eu continuo com uma fixação mental por ela, que eu não consigo deixá-la em paz mesmo depois dela ter desencarnado. E se ela não tiver o equilíbrio necessário para poder se desvincular do meu modo de pensar, ela também vai ficar pensando em mim o tempo todo porque eu não a deixo em paz. Então a obsessão ela se dá em todas as vias. Na ida, na volta, paralelas, não importa qual seja. O que importa é que espíritos estão obsediando e espíritos estão obsediados, independente da dimensão em que eles se encontram. Então, por isso Kardec coloca para nós aqui. A obsessão é a ação persistente de um mau espírito sobre uma pessoa. Essa é a visão que ele tem, a visão que ele coloca para nós, objetivamente, entre desencarnados e entre encarnados. Mas podemos, então, abranger um pouco mais essa nossa visão. E ele continua. Apresenta características muito diversas, desde a simples influência de ordem moral, sem sinais exteriores perceptíveis, até a completa perturbação do organismo e das faculdades mentais. Oblitera todas as faculdades mediúnicas. Aí ele dá aqui algum exemplo que a gente vai chegar. Então nós temos ali desde a simples influência moral. No caso, só o fato de eu fazer com que alguém se sinta incomodado com a minha presença, já é uma influência moral. Entre os encarnados nós temos isso. Eu tenho a fixação pela minha esposa e só o fato de eu abrir a porta de casa e entrar, ela já fica preocupada para saber qual vai ser a minha reação. E nós convivemos com pessoas assim o tempo todo, nós sabemos. No ambiente de trabalho, quando alguém chega, se a simples presença dele. Hoje nós temos a prática do bullying, não apenas entre crianças, mas entre adultos também. Em ambiente de trabalho, em ambiente doméstico, seja lá como for. Esse bullying nada mais é do que uma perseguição de uma pessoa sobre a outra. E o que isso caracteriza? Uma obsessão. Porque eu sou obcecado em perturbar aquela pessoa, e a minha simples presença já gera naquela pessoa um constrangimento significativo. O assédio moral numa empresa, o assédio sexual, uma perseguição religiosa, seja lá como for, só o fato de nós estarmos perto de alguém que nos provoca um certo tipo de desconforto, já nos gera medo, já nos gera receio, já nos gera sentimentos dos mais diversos. Por isso começa desde a simples influência de ordem moral. Essa é uma simples influência de ordem moral. E muitas vezes um obsessor, no caso um desencarnado, obsediando um encarnado, ele pode atormentar a vida daquela pessoa fazendo com que ela sinta medo. E o contato fluídico entre eles, em que eu provoco medo naquela pessoa, posso gerar nela, por exemplo, uma síndrome de pânico, uma depressão, uma paranoia de achar que está sendo perseguido, de achar que vai acontecer alguma coisa, uma sensação de ansiedade, simplesmente por ter esse contato fluídico entre as pessoas. E aí então vemos essa simples influência de ordem moral, significa o que tipo de sentimento, o que tipo de sensação nós temos no momento em que nós entramos em contato com essa outra consciência, seja ela encarnada, seja ela desencarnada. Até a completa perturbação do organismo e das faculdades mentais. Aqui são os casos mais graves. Bom dia, pessoal que chegou. Aqui são os casos mais graves, em que um processo obsessivo se torna tão intenso, em que a pessoa pode ter, por exemplo, esse não é o caso, é importante a gente lembrar, que no caso de crises convulsivas, não são necessariamente causadas por processos obsessivos, mas há crises convulsivas que são provocadas. Temos crises depressivas, em que afeta o organismo da pessoa, ela se torna depressiva, se torna então prostrada, baixa sua imunidade, ela fica doente e acontece uma série de reações pelo fato dela entrar nessa depressão.
A pessoa pode ter crise de enxaqueca, dependendo da carga energética com a qual ela é bombardeada pelos espíritos. Se o magnetismo cura, o magnetismo destrói, porque o magnetismo por si só, ele é uma energia. E dependendo da forma como essa energia é direcionada e da qualidade desses fluidos, ele provoca o bem ou ele provoca o mal. Então nós sabemos que temos espíritos que, através da ação fluídica, trazem a cura espiritual nas casas espíritas, através de um médium de cura, através de um tratamento qualquer. Entre aspas, milagres acontecem por causa disso. Mas, ao mesmo tempo, espíritos que conseguem, que têm conhecimento sobre a manipulação desses fluidos, podem gerar doenças, podem gerar transtornos significativos naqueles que são objetos dessa obsessão. Então, o fluido, por si só, é como se fosse uma droga. Essa droga, se dosada na quantidade certa, aplicada no momento certo, para a doença certa, ela se torna um remédio. Essa droga, aplicada na dose errada, na situação errada, ela se torna um veneno. Então, como se diz popularmente, a diferença entre a droga e o veneno é simplesmente a quantidade. A mesma coisa acontece com os fluidos. Daí, então, em alguns processos obsessivos, através da ação fluídica, os espíritos geram perturbações, geram doenças que podem, inclusive, dependendo do grau, levar as pessoas ao desencarne. Porque ela já se encontra fragilmente, o seu corpo já se encontra com uma certa fragilidade. E aí então vem uma ação muito intensa que pode provocar nela um distúrbio, uma situação, uma reação que para ela pode ser fatal. Aí nós perguntamos, mas isso é permitido? Tudo é permitido desde que haja merecimento. É a lei divina que nos dá esse tipo de condição. Se para mim aquela situação ela é merecedora e ela é para mim um aprendizado, então ela será para mim a parte da minha instrução. Então há o merecimento para isso. Há a indução mental, onde que os espíritos, através do processo de hipnose, a gente sabe que a hipnose hoje é uma força significativa, em que você induz uma pessoa a fazer aquilo que ela não tem vontade de fazer, mas ela faz porque ela está induzida. E nós temos, no caso de processos obsessivos graves, suicídios que são provocados, simplesmente porque o espírito induz aquela pessoa a cometer aquele ato. E a gente lembra que essa indução mental, ela é feita a longo prazo. Não é alguém que chega agora e diz assim, olha, vai lá e faz tal coisa, eu vou e faço. Alguns processos obsessivos duram anos, porque a pessoa ela tenta resistir, até que chega uma hora que ela não consegue mais, ou ela consegue vencer. Mas aqueles que não conseguem, ficam completamente dominados. Tem um caso, porque é uma estratégia, Beth. É uma estratégia que se tem. Aquilo que eu já comentei com vocês. Se nós falássemos em obsessão, um espírito que odeia uma pessoa e ele quer a sua destruição, se dependesse dele, ele utilizaria todos os recursos para numa tacada só fazer com que aquela pessoa fosse exterminada. Mas pelo fato dele viver numa dimensão diferente e ele viver num mundo em que as energias são os recursos de que ele dispõe, enquanto que o mundo material é a matéria que nos interessa, ele então vai utilizando essas energias para fazer com que a ação venha a curto, médio ou mesmo a longo prazo, dependendo da situação. Nós tivemos um caso, pois é, exatamente, César, cada um faz o seu tempo de acordo com a sua possibilidade e de acordo com a reação do outro. Nós imaginamos, por exemplo, o Chico Xavier, como ele era sediado, não apenas pelo trabalho que ele fazia, mas por aquilo que ele representava para a doutrina espírita, como ele era sediado pelo mundo espiritual inferior para tentar destruí-lo. Mas então ele tinha uma resistência moral que impedia que houvesse esse tipo de influência. Mas se por acaso ele baixasse a sua guarda, não tenhamos dúvida que ele seria consumido por uma legião de espíritos ali que fariam tudo para poder destruí-lo. Tivemos um caso familiar há muitos anos, há bastante tempo mesmo, eu era ainda garoto, mas uma pessoa da família que passou por uma obsessão gravíssima e que ela entrou em tal crise depressiva que ela não conseguia sair da cama. Algumas vezes ela urinava na cama por falta de força para poder sair. Tamanha a sua prostração. Ah, bons tempos, César. E aí então, para a necessidade, para poder ter essa ajuda, recorremos então à ajuda espiritual. Na época era um centro de Umbanda, porque nós não conhecíamos um centro espírita, né? Nós não, né? Quem levou essa pessoa
a essa instituição, então vieram buscar em casa, colocaram num carro, esse carro várias vezes quebrou no meio do caminho em direção a esse centro, até levar para essa pessoa, e começou então um tratamento espiritual a longo prazo para tirá-la dessa condição. E aí foi constatado um processo obsessivo gravíssimo, que se demorasse um pouco mais tempo, essa pessoa simplesmente desencarnaria por debilidade orgânica. Tamanha a agressividade que foi dessa obsessão. Nós vemos hoje na mídia, nos filmes principalmente, essa ideia que se tem das possessões demoníacas. A mídia adora explorar isso. Eu acho que os temas que são mais abordados hoje nos filmes que a gente assiste são, como eu já coloquei para vocês, catástrofes. Os filmes estão falando isso o tempo todo. Falando sobre zumbis, mortos-vivos, que também está falando o tempo todo. E outro ponto, obsessões demoníacas. Quantos filmes de demônios vocês já assistiram na televisão ou já viram propaganda? A cada temporada surgem 1, 2 filmes aí, falando a mesma coisa numa versão diferente. Em que um demônio vem, obsedia uma pessoa, aí então vem lá um exorcista, faz aquele processo todo, etc. e tal. São vários os temas, porque isso é uma fixação para as pessoas. O misterioso, o enigmático, é algo que provoca a imaginação das pessoas. Aí então, nós temos nesses casos que são relatados para nós, um filme que se baseia, segundo informações, em casos verídicos. Num caso verídico é aquele caso da Emily Rose, que é um nome fictício, mas foi uma garota que sofreu uma obsessão gravíssima, a ponto de ter ali a influência física, a dominação do espírito, transfiguração, tormento psicológico, tudo aquilo aconteceu porque ela tinha essa relação com o mundo espiritual, sabe-se lá por quê. Né? Ele é feio pela sua história, mas a sua realidade é terrível. Tem outro caso, que a gente vai conversar um pouquinho sobre isso durante o nosso estudo de mediunidade, que é o Haunting in Connecticut. É o nome em inglês, e o nome em português é Evocando Espíritos. Um caso que inclusive foi documentado pelo Discovery Channel, que falava de alguém que foi morar numa casa, e aí então aquele jovem sofria não apenas um processo obsessivo, mas a psicometria dele, quer dizer, a capacidade que ele tinha de analisar, de sentir as energias do ambiente, ele via espíritos, coisas acontecendo que eram terríveis. E aí então para ele era um grande tormento. Né? O Matador colocou para nós que o filme Exorcista foi baseado em fatos reais, só que era um menino. Né? Então tem ali histórias das mais diversas que nós encontramos pelo mundo afora e vão se transformando em filmes, né? Principalmente por serem filmes de terror. Hoje nós encontramos pessoas, né, nessas reuniões evangélicas, principalmente, nessas sessões de descarregos da vida que eles mostram, que tem pessoas que vão até esses locais, entram num transe mediúnico em que o obsessor acaba depois se manifestando, dizendo que quer destruir aquela pessoa, quer fazê-la infeliz e tudo mais. Então ali, mais uma vez, lendo aquilo que Kardec coloca para nós, apresenta características muito diversas, desde a simples influência de ordem moral, sem sinais exteriores perceptíveis, até a completa perturbação do organismo e das faculdades mentais, que são esses casos graves que a gente colocou. Oblitera todas as faculdades mediúnicas. Nesse caso, quando nós temos ali um obsessor que influencia um médium, que trabalha na sua atividade na casa espírita, ou seja lá onde for. Nesse caso, então, oblitera quer dizer, ele domina, ele anula completamente a sua faculdade mediúnica. E ele não consegue realizar nenhum tipo de trabalho. Na mediunidade psicográfica, Kardec coloca um exemplo para nós, ou de escrever, revela-se pela obstinação de um espírito em se manifestar exclusivamente, sem permitir que outros o façam. Nesse caso, nós temos ali um espírito que obsedia um médium para que somente ele transmita as suas comunicações. E o trabalho dele fica prejudicado e o espírito precisa desesperadamente passar a sua mensagem. Nesses casos, não precisa necessariamente prejudicar o médium, a intenção não é prejudicá-lo, mas é fazer dele um veículo exclusivo. E aí então o médium desavisado, o médium que não se encontra preparado, se deixa levar por essa influência. E aí então todos os trabalhos que ele deseja realizar, nos trabalhos de assistência espiritual, nos trabalhos de comunicação com os desencarnados e tudo mais, nesse caso ele só transmite mensagem daquele espírito.
E aí então o espírito muda de nome, o espírito muda de assunto, mas depois de um tempo, estudando as características das mensagens, percebe que é sempre o mesmo que está fazendo aquilo. Só que é uma comunicação improdutiva, no sentido do trabalho mediúnico, mas produtiva na educação do médium. O Sr. Falco colocou, e os mentores ainda não interferem a favor do médium? É aquela história, os mentores nos observam e percebem que se há um processo obsessivo, muitas vezes é o médium que baixou a sua guarda. É ele que não se encontra disciplinado no seu trabalho, e então os mentores observam a influência acontecer, mas até certo limite eles estão ali presentes. Então permitem que o médium sofra aquela influência para a sua autoeducação. Então eles estão ali presentes. É um caso, como nós já comentamos com vocês, numa palestra proferida pelo André Trigueiro sobre a prevenção contra o suicídio. E ele conta a história de um livro em que uma jovem trazia uma fraqueza moral muito grande e se encontrava numa depressão profunda, também vitimada por uma obsessão. E aí então ela estava sendo levada ao suicídio. Mas nesse caso, os espíritos que a acompanhavam observavam que essa prova para ela era necessária, porque ela tinha sido uma suicida no passado. E agora vencer o suicídio, o desejo pelo suicídio, para ela era uma prova. Ela poderia fracassar ou não, mas era ela que tinha que fazer ali, tomar a decisão. Era ela que tinha que escolher viver ou escolher desencarnar. E aí, então os espíritos estavam ali sempre presentes, os seus orientadores, observando o assédio dos espíritos inferiores, tudo aquilo que eles conversavam com ela, tudo aquilo que transmitiam pelo seu pensamento. Só que houve um momento capital. Era aquele o momento chave em que ela tinha que definir se ela continuaria seguindo o seu caminho ou se ela optaria pelo suicídio. E aí então, naquele momento de desespero, ela se lembrou da avó. E aí falou assim, vó, me ajuda porque eu não estou aguentando. Nesse momento, quando ela pediu essa ajuda, os espíritos vieram imediatamente e bloquearam qualquer tipo de influência, porque ela fez a escolha dela. Então, a partir dali, quando ela escolheu viver, ela já não tinha mais a necessidade de continuar sendo obsediada. Mas até então os espíritos permitiram que isso acontecesse. A gente vê então que a espiritualidade vai nos observando de acordo com as nossas necessidades e vão nos conduzindo pelo melhor caminho. Só que muitas vezes a dor é necessária para o nosso despertar. Então, temos muitos casos assim. Os médiuns, né, a gente lembra de Chico, que Emmanuel dizia para ele muitas vezes, olha, fica vigilante. Porque tudo aquilo que vai acontecer com você, é você que vai ter que aprender, é você que tem que criar anticorpos. Você não pode colocar um filho, por exemplo, dentro de um balão, protegido do meio exterior, porque do contrário ele não vai conseguir criar anticorpos, ele não vai aprender a andar, ele não vai aprender a cair, ele não vai se fortalecer moralmente diante das dificuldades. Então os pais estão sempre por perto. Se ele cai, o pai lá vai e levanta, mas não impede que ele ande sozinho. Se ele tropeçar, ele é levantado de novo, e assim vai seguindo. Então é uma proteção relativa sem tirar o livre-arbítrio das pessoas. Então os espíritos instrutores trabalham dessa forma. O César colocou, por maior que seja a obsessão, a decisão é sempre do obsediado. Olha, a obsessão, como a gente colocou, César, aqui no início a gente fez uma introdução que a gente esclareceu bem esse assunto. A obsessão é uma patologia. Se eu tenho uma obsessão por alguém ou por alguma coisa, a doença é minha. Se eu direciono a minha obsessão por alguém, é a decisão desse alguém romper com esse vínculo. Eu dei um exemplo que eu imagine que eu sou casado e seja obcecado pela minha esposa. Eu sou um obsessor para ela. Não sou desencarnado, mas eu sou um obsessor. Eu faço da vida dela um tormento. Ela pode ou não continuar sob meu jugo, mas se ela decidir, olha, eu não quero mais continuar casada com você, pega as minhas coisas e vou embora. Se eu ameaçá-la, denunciar para a polícia, para proteção, essas coisas todas. Então ela tem a opção de quebrar esse vínculo. E isso é o obsediado. Mas o obsessor é que inicia esse processo. Então há casos, inclusive, em que há obsessão conjunta. Em que duas pessoas obcecadas uma pela outra, elas não conseguem viver. E elas não se dão conta que elas estão se fechando num universo, num universo particular, que vai chegar uma hora em que elas vão enlouquecer. Há esses casos. Então a decisão é do obsessor. Mas o obsediado é que permite que haja essa influência. Kardec fala um pouquinho mais sobre isso para nós aqui no nosso estudo. Então, como nós colocamos, no caso de uma obstinação de um espírito em se manifestar exclusivamente por um médium,
O espírito é esperto, então ele tenta sempre colocar os assuntos dos mais diversos, tenta mudar de nome, tenta trazer uma outra mensagem, um outro pensamento, mas ele quer exclusividade porque ele precisa se comunicar através daquele médium. Ou, se por acaso ele tem ali um desejo de vingança contra esse médium, ele então vai bloquear a sua faculdade mediúnica para qualquer tipo de situação, para qualquer tipo de trabalho, e ele vai tomar exclusividade, quer dizer, ele vai fazer com que o médium passe ridículo, com que o médium desista, com que o médium se sinta constrangido diante da situação. É uma opção que ele fez. E ele continua. Os maus espíritos pululam ao redor da terra, em consequência da inferioridade moral dos seus habitantes. Sua ação malfazeja faz parte dos flagelos que a humanidade suporta neste mundo. A obsessão, como as doenças e todas as atribuições da vida, deve ser considerada, pois como uma prova ou expiação, e aceita nessa condição. Aqui, quando ele fala sobre a situação em que os maus espíritos pululam ao redor da Terra, a gente lembra que os maus espíritos estão ao redor da Terra e os maus espíritos estão encarnados na Terra. Daí então que a gente lembra sempre que aquilo que acontece no mundo espiritual e aquilo que acontece no mundo físico tem uma conexão estreita, tem uma conexão muito íntima, diferenciando apenas o ambiente em que eles se encontram. Estava com Deus, Zeca, bom dia. Bom dia, pessoal que chegou. Então, se eu encontro mau espírito aqui, nós temos pessoas que cometem assassinato, nós temos pessoas que são traficantes, nós temos pessoas que são egoístas, pessoas de todo tipo de situação. E essas pessoas que trazem todo tipo de situação acabam gerando da mesma forma, bom dia, Frinha, acabam gerando da mesma forma o mesmo sofrimento que acontece no mundo espiritual. A diferença é que esses são visíveis relativamente, porque a gente sabe que tem pessoas que são ali chefes de organizações criminosas que a gente nunca viu o rosto. São completamente anônimos, são completamente desconhecidos. Mas nem por isso deixam de existir aqui no nosso mundo. E no mundo espiritual, eles continuam presos, eles continuam ali presentes, mas atuando de uma forma silenciosa. Então, os maus espíritos pululam ao redor da Terra em consequência da inferioridade moral dos seus habitantes, até porque os próprios habitantes estão ainda nessa condição de maldade, de egoísmo, de agressividade, de viciações. Então, na verdade, os obsessores fazem parte do nosso meio. Não somos nós que atraímos os obsessores. Nós convivemos com eles, muitas vezes nós nos tornando obsessores. A Julinha colocou para nós, somos espíritos ainda encaminhada para o progresso, né? Encaminhamento para o progresso, encarnados e desencarnados, todos juntos. A única diferença é o ambiente onde nós nos encontramos. Ora estou encarnado, ora estou desencarnado. Eu posso ser um obcecado, como eu comentei com vocês, eu sendo um marido obcecado, um marido doentio, posso estar encarnado, posso estar desencarnado, porque eu vou fazer a vida daquela pessoa que é a minha vítima um tormento, um inferno. Então, a obsessão, diz Kardec, como as doenças e como todas as atribuições da vida, deve ser considerada, pois, como uma prova ou uma expiação e aceita nessa condição. Então Kardec coloca a obsessão como as doenças, e como nós vimos, a obsessão é por si mesma uma doença. E aí então, como é que nós vamos encarar a obsessão? A gente vai ficar chorando e gemendo o tempo todo porque nós somos obsediados? Ou a gente vai lutar contra essa obsessão da mesma forma que nós lutamos contra uma doença? Encarada dessa forma, a gente não vai ver isso como uma desgraça. A gente vai ver como uma situação em que a gente vai crescer, em que a gente vai se desenvolver. O Brás colocou, na medida que aprendemos a orar e fazer o bem, criamos uma barreira de proteção, não sei como. Olha, Brás, é muito simples a gente pensar. É só você pensar o seguinte, no tipo de vida que você tem, nas atividades que você realiza, nos seus hábitos, nas suas práticas, você naturalmente e até mesmo inconscientemente, você escolhe onde você vai estar e com quem você vai estar. Então, já que você quer estudar uma doutrina, já que você quer praticar o bem, o que você vai fazer no meio de traficantes? O que você vai fazer no meio de pessoas que estão planejando o assalto a banco? O que você vai fazer no meio de pessoas que são corruptas, que querem dar o golpe no serviço público?
Então, naturalmente, você se busca pela afinidade. Então, não é simplesmente você cria uma atração, você se protege pelas suas próprias escolhas. Porque obsediado o tempo todo nós somos. Um espírito vai chegar para você, Brás, vai falar assim, Brás, faz o seguinte, pega aqui tal coisa, pega esse veneno e joga na caixa d'água para poder matar aquelas pessoas. Você vai falar, não. Então não é nenhuma proteção mágica, é o seu livre-arbítrio que determina aquilo que você quer fazer e aquilo que você não quer fazer. A mesma coisa, dá a impressão de que Chico era armado com escudo e com guarda-costas. Não, ele simplesmente dizia, não quero fazer, não vou te dar atenção. Eles fazem a diferença por nosso fortalecimento. Mas o fortalecimento vem muito mais no livre-arbítrio do que formar uma tropa de choque à nossa volta. Porque se por acaso eu decidir que quero fazer alguma coisa, os guardiões não vão fazer, eles não vão me proteger, eles não vão me impedir. Então, da mesma forma que eu tomo a decisão de não fazer, eu posso tomar a decisão de fazer. Mas a partir do momento em que eu tomo a decisão de não fazer, eu sou constantemente fortalecido por esses espíritos. E se eu tomo a decisão de fazer, eu sou alimentado por aqueles que querem que eu faça. Em todas as circunstâncias. Então a maior proteção que a gente tem não é simplesmente a gente pensar assim, olha, eu vou criar em torno de mim uma couraça fluídica, uma couraça energética. Os espíritos não vão deixar de falar comigo pelo fato de eu estar numa vibração diferente. Eu que não vou ouvi-los. Eu que não vou dar, eu que não vou dar margem, dar continuidade na influência que eles exercem sobre mim. Né? Deixa eu ver aqui. O César colocou, mas geralmente o obsessor sabe das fraquezas do obsediado e induz naquelas fraquezas, porque nós ainda trazemos fraquezas, né, César? Por isso que fala que a presença dos espíritos inferiores junto a nós é porque nós permitimos. Porque mas essa é a parte difícil também. A coisa não é simplesmente a gente apertar um botão liga e desliga, como se isso fosse resolver o problema. A gente sabe que transformação moral, a transformação moral é um processo difícil, em que a gente tem que fazer renúncias, em que a gente tem que abrir mão de uma série de sensações e prazeres, em que a gente tem que abrir mão de tentações, de desejos, para poder dizer assim, olha, eu não quero mais ser agressivo com ninguém. Até parece que eu vou deixar de ser agressivo simplesmente porque eu disse que não quero. A agressividade é um impulso que eu tenho, é instintivo. Então, esse é um processo de educação. Olha, eu não quero mais usar drogas. Eu não quero mais fazer isso. Eu não quero mais fazer aquilo. Eu posso desejar. Mas muito mais do que desejar, é um processo de transformação que algumas vezes pode durar vidas ou existências inteiras. Eu posso passar várias encarnações tentando lutar contra um vício. Os vícios de hoje começaram no passado. Aqueles que são mais intensos, crianças que trazem tendências viciosas que a gente observa, de agressividade, de muitas vezes sensualidade, de preguiça, de comportamentos diversos. Essas crianças trazem essas tendências de existências anteriores. Daí então a gente percebe que não é simplesmente você dizer, olha, eu não quero mais fazer isso. Quando você menos esperar, vem aquela coceirinha e aquele diabinho sentado no teu ombro dizendo, faz isso, faz isso. E aí então é a determinação, é a perseverança da pessoa que vai dizer, eu não quero, eu vou resistir, eu vou rolar no chão, vou arranhar as paredes, mas eu não vou fazer. Mas é aquela tendência, quer dizer, estou ali tendo a fraqueza e tenho o estímulo. A decisão é minha. O que os espíritos amigos vão fazer para nós, os nossos protetores, eles vão dizer o seguinte, olha, não faça isso que você vai sofrer. Mas a partir do momento em que eu dou um passo, estendo a mão e ajo naquilo que eu quero, eles não vão me impedir. Eles não vão me amarrar numa cadeira de força, numa camisa de força e dizer, você está amarrado para que isso não aconteça. Se eu tenho equilíbrio, se eu tenho consciência e tomo a decisão, eles fazem isso. Há situações, naturalmente, em que o indivíduo está provido, ou seja, não está provido de equilíbrio para tomar uma decisão, e aí então os espíritos superiores intervêm em nosso favor. Há casos, como a gente já lembrou, naquela história do texto que nós temos, é o Esperança e Vida, a história daquele garoto que já não tinha os braços, depois ele perdeu as pernas, que foram decisões tomadas, opções que ele mesmo fez com a assistência do mundo espiritual, para impedi-lo de cometer o suicídio de novo. Então há situações em que há essa intervenção, mas a partir do momento em que nós tomamos
nós assumimos uma condição de equilíbrio, de razão, e nós temos capacidade de tomar decisões, o que eles fazem é nos influenciar, mas jamais nos impedir. Esse é o grande aprendizado para nós. Até porque, se ele nos impedisse de fazer, a gente não aprenderia. Porque eu tenho que desejar não fazer. Não é ser impedido de fazer. Aqui então, voltando um pouquinho, né, não sei se eu complementei aquilo que você colocou, Brás, né, dessa vibração, mas a gente lembra sempre que, né, os espíritos têm maior dificuldade de atingir fluidicamente aqueles que têm ali uma faixa vibratória diferente. Mas naturalmente é ainda o livre-arbítrio que determina essa nossa proteção. Tá? Então, claro que tem sim, os espíritos não podem nos atingir, mas eles estão sempre à espreita. Eles estão sempre, continuam nos estimulando, estimulam pessoas à nossa volta. Algumas vezes assim, olha, o Chico Xavier não pode ser influenciado, mas a Dona Maria, que trabalha com ele, pode uma vez xingar o Chico Xavier. Então é nela que eu vou. A gente pensa que todo mundo está ali não protegido, todo mundo está ali perfeito. Imagina Jesus na sua época, convivendo com várias pessoas, com os apóstolos que eram vacilantes, como ele era assediado indiretamente por pessoas que do seu convívio. Já que a Vaninha chegou, eu vou pegar a Vaninha. A Vaninha está ali doutrinada, uma beleza, feliz da vida. Eu vou lá e pego o marido dela e faço ele fazer da vida dela um inferno, até desestabilizá-la. E aí então ela fica emocionalmente abalada e abriu a guarda para mim. E aí então eu vou atingi-la. Os espíritos têm estratégia como todo mundo tem estratégia. Todo mundo tem estratégia para poder resolver alguma coisa. A Beth colocou, no livro Aconteceu na Casa Espírita, tem um caso assim. Pegaram o marido para atingir a mulher. Sim. Por isso que eu falei para vocês, se vocês querem entender o que é um obsessor, transforme-se temporariamente, mentalmente, numa fantasia, um obsessor. O que você faria para pegar alguém que você não gosta, alguém que você conhece? Qual seria a sua estratégia? Qual seria a sua atitude? Qual seria a sua análise daquela questão? Imagina que a Beth, por exemplo, lá em cima, toda bonitinha de brinco, vou chegar a Betinha e falar assim, eu vou pegar a Beth. Mas a Beth vai o tempo todo no Leon Denis, frequenta a salinha no Pautalk, faz as palestras dela bonitinha, não consigo atingir a Beth. Vou sentar pacientemente todos os dias na casa dela e ficar olhando. Até pegar uma fraqueza dela. Quando eu pegar, eu falo assim, achei. Ela não é perfeita. Ela pode estar... Vai na sua mãe, né? Pois é. Ela não é perfeita. Ela pode estar bem equilibrada. Mas a partir do momento em que eu percebo uma fraqueza dela, é ali que eu atinjo. E se eu não pego ela, eu pego pessoas próximas. Pego um vizinho, pego um familiar, pego um médium desavisado, orgulhoso no centro espírita. A Beth vai fazer uma palestra, vejo aquele médium que ela não gosta, que ela tem assim uma certa antipatia, ele não vai com a cara dela, eu falo, é lá mesmo. Na hora que ela falar alguma coisa, eu vou fazer ele dar uma risada no meio do estudo dela. Ela vai ficar vermelha, roxa, vai olhar para a cara dele, eu falei, achei. Vou conseguir pegá-la facilmente. Tudo uma questão de estratégia. Então vemos o que ali? Quando a gente mantém o equilíbrio moral, energeticamente a gente se protege. Mas na verdade é o livre-arbítrio que vai determinar essa nossa conduta. Deixa eu ver aqui. Então. Deixa eu ver aqui, o Braço colocou, né? Meu obsessor, até que a gente fina, né? Mas seus assessores não valem nada, né? Tá certo, né, Braço? Né? Deixa eu ver aqui, a Beth colocou, né? Por isso a gente tem técnica para se livrar desses amiguinhos, né? O Altivo ensinava. Quer falar um pouquinho sobre isso, Betinha? É legal que você complementa. Bom dia, pessoal que chegou. Enquanto isso, a Júlia colocou para nós, né? Eles têm estratégias, planos, né? Veja o livro Libertação de André Luiz. Sim, como qualquer pessoa, qualquer pessoa comum tem estratégia para conseguir aquilo que quer. Mulher é assim, quando quer conseguir um namorado, a estratégia dela é ficar bonita, jogar um lencinho no chão, ficar perfumada. Olha que estratégia malvada das mulheres. Mas fazer o quê? É assim. Já os homens se vestem, fazem musculação, fazem isso, fazem aquilo para chamar atenção. São estratégias. E se eu quero destruir alguém, por que eu não dou chocolate? Escolhe o chocolate certo, um buquê de flores, compra um carrão, né, César? Leva para passear num lugar legal. Aí então ela fala, nossa, como ele é lindo. Esse é o homem da minha vida. Uma semana depois eu estou começando a fazer da vida dela um inferno. São estratégias. Todos nós temos. Deixa eu passar para a Beth rapidinho. Deixa eu só me mexer aqui rápido. Só um instantinho. Tá, estou passando para você, Betinha. Vamos lá então. Liberando.
Oi, de novo. Não, Zé, que em relação a esse exemplo que você deu aí do palestrante, né? A gente sabe que tem demais na casa espírita. Eu passei e continuo passando por uma experiência nesse sentido das pessoas não aceitarem você no trabalho. Então, vem mesmo assistir a tua palestra. Claro, estou preparada. E vem mesmo assistir a tua palestra para mesmo te detonar, legal. Mas aí a gente tinha um dirigente, né? O seu altivo, ele era muito malandro, muito esperto nessas coisas, né? Então ele ensinava para a gente o seguinte: quando você vai fazer uma palestra, ali na casa espírita, né, principalmente no Leon Denis, nós temos a barreira que é feita pelos médiuns. Em volta da mesa assim, os médiuns sentam. Mas nem todo médium senta ali e fica ligado. Então ele dizia sempre assim: quando você estiver ali se preparando para iniciar, enquanto o pessoal está fazendo prece, né, lendo página de abertura, você corre o teu olhar no salão, que você vai encontrar alguém que está ao teu favor ali, te mandando energia boa. Então você se liga naquele e isola o resto. Não importa se não é médio, não importa nem nada. Ele ensinava isso pra gente. E você sabe que é verdade? Funciona. Eu, quando vou fazer minhas palestrinhas aqui, né, Reinaldo? Eu faço isso, né? Eu dou uma zoiada assim. E você sempre vai encontrar um, dois ou três que estão ali te olhando com uma secura, com uma vontade de aprender e querendo te perguntar as coisas. E aí, meu filho, é ali que eu me ligo, porque senão, se você se deixar envolver pelos outros olhares, a palestra vai para o espaço e você não consegue fazer mesmo, porque desarmoniza mesmo a gente. Você vê entrar uma criatura que você sabe que não gosta de você no salão, você já fica assim. Então eu nem olho, já entro, marco lá quem é que está ali com pensamento positivo, que a gente consegue identificar pelo olhar, pela expressão, e aí a gente se fortalece ali, porque eles são muito espertos mesmo. Aqui em casa a gente tem uma experiência, né? A minha irmã ela está mais passando por isso, em relação à minha mãe. A minha mãe é uma pessoa que ela sabe aquela religiosa da boca para fora, né? Faz prece, faz isso, faz aquilo, mas o pensamento dela, o coração dela é muito negativinho ainda, tadinha. Então a gente percebe que ela é usada, né? A minha irmã mesmo fala: Beth, é impressionante. Às vezes, do nada, a mamãe solta alguma coisa assim para me irritar. Pois é, Romana, é assim, para me irritar. E a gente percebe que ela não é ela, não é dela. Eu falei: você tem que estar muito ligada, muito preparada para não entrar na sintonia, porque eles vão usar onde a fragilidade, onde a pessoa é mais fraca, né? E é impressionante como a gente percebe mesmo essa ação. Eles são muito inteligentes. Eu costumo dizer: olha, espírito obsessor, espírito inferior, eles podem ser inferior, mas eles não são burros. Às vezes são muito mais perspicazes e inteligentes do que a gente, né? A gente tem casos aí, esse livro que eu te citei aí, no Aconteceu na Casa Espírita, é mesmo. A mulher, eles tentaram tudo para tirar a companheira do trabalho, para atingir a casa espírita. E o objetivo era atingir a casa. Não conseguiram, então foram no marido, que estava lá, coitado, na inocência dele, na ingenuidade dele, mas pegaram pelo marido e pronto. Acabaram, fizeram a festa. Mas liberando para o meu amigo Reinaldo, que tem aí experiência também para falar para vocês. Beijo, beijo. Bom dia a todos, o som chegando legal? Beleza. Corroborando aí o que o André falou, senti a preocupação dele, cheguei no finalzinho, mas estou prestando atenção aí no âmago da questão. E pelo que a Beth falou, eu só queria acrescentar o seguinte: perfeito para os dois, vocês dois falaram coisas muito sérias, mas eu vou acrescentar um detalhe de experiência de observação minha. Muitas vezes eu dirigia o salão, fazia psicografia geral para a tarde ou para a noite, né? A gente fazia uma na mesa, ou fazia os estudos, as palestras, né? Eu fiquei agora só com a parte dos estudos por causa do problema do coração. Então o que houve? Quando eu estava na mesa, eu desenvolvi um critério de ficar observando nos olhos cada um no salão. Estivesse longe ou perto, eu ficava olhando e passava os olhos de pertinho, o mais que eu podia e tal. E eu faço isso até hoje.
Porque você detecta, assim como a Beth está falando, o pessoal que, vamos dizer, está afim, e o pessoal que está ali, sabe por quê? Quem foi que perguntou aqui? Acho que foi a Sandra Saviano. Ela disse assim, mas por que eles vão lá? Quer que eu te diga um exemplo simples? Eles vão lá simplesmente para tomar passe. Tem gente que vai para tomar passe só, não está interessada no que vai ser dito. Ela acha que o centro é sinônimo de passe. Entendeu? Viu, Sandra? Então essa pessoa, portanto, ela não está autoprotegida. Ela está à mercê. E aí, se tiver alguém do plano espiritual a fim de penetrar na casa, a fim de colar, vamos dizer assim, alguém, e entrar e causar algum problema depois naquela família, de alguma maneira vai até afastar a pessoa do centro, se for afastar, ou penetrar com essa pessoa lá, então, isso vai acontecer. Nós temos que estar dentro do centro, como nós estamos dentro da nossa casa, conscientes de que somos, sim, alvo de observação. Vamos dizer que somos alvos eternos, né? Não é assim. Alvos de observação. Só a mudança da nossa sintonia é que vai fazer com que a gente mude de companhia. E aí sim, aquele ditado, dize-me com quem anda, até no plano espiritual, e te direi quem és. Era isso que eu queria reforçar aí. Porque esse negócio da casa por passe, existem muitas outras coisas assim. Eu vou lá porque eu gosto de ir lá, mas na realidade não presta atenção a nada. Isso tem, como tem, porque tem gente que dorme. Dorme, você veja só, dorme. O mais importante ali na casa espírita é o quê? É ouvir o que está sendo dito para refletir, gente. É só carência, né? Pode ser, pode ser. Então isso aí tem que buscar o quê? Atendimento fraterno. Como fazem no céu de passe de cura, que eles lá chamam de cura, essas coisas todas. Entendeu, gente? Quer dizer, essa é a minha pequena contribuição. Mas tem palestrante que dá sono mesmo, tá certo, Brás, tem. Por isso que a gente tem que prestar atenção nesse tipo de coisa. É uma responsabilidade grande, a gente tem que estar preparado realmente, sabedor de uma série, entre aspas, conforme disse a Beth, né, de esperteza, tem que ter malandragem até para fazer isso. Porque se você tem que ter uma boa intenção, você vai ter que abordar os temas, não deixar o pessoal dormir, aquele negócio todo. Não é mesmo? Isso aí, é. Tem que fazer assim, tem que brincar. Como a gente às vezes brinca aqui na sala. Alô, hein, tá me escutando? Aí ninguém responde. Tem esse tipo de coisa. Então vamos ficar todo mundo alerta, ficar bacana aí, porque a gente tem muito que aprender, tá bom, gente? Ó, tô devolvendo o microfone, André. Legal, Rei. Duas contribuições bacanas, né? Mas aqui ninguém dorme, porque se dormir a gente põe para fora, né? Então é assim, primeira cochilada fica em pé no canto da sala, a segunda vai para fora. Então já que todo mundo volta, não significa que ninguém dorme. Então a estratégia é bem simples, é radical, mas eficaz, né? Então não tem esse problema. Mas o que a gente viu foi exatamente isso, né? O que a gente notou aqui, desse trecho que a gente mostrou, né? Desse nosso bate-papo. E olha que a gente só conversou sobre o primeiro parágrafo, hein, gente? Por isso que eu falei para vocês que... porque ninguém dorme, Silvia. Né? Mas a Vaninha está atenta ali, ó. Então, assim, a gente tem aqui, né, só falar sobre os obsedados, a gente só leu o primeiro parágrafo e deu esse nosso estudo todo. A gente tem mais ainda alguns assuntos para tratar, e eu vou tentar não me alongar muito, porque a gente vai ter outro tempo para isso, né? Então a gente precisa terminar logo o nosso livro. Então, assim, o pouco que a gente viu, deu para ter uma ideia de como é, o que é a obsessão, como ela se dá, né, nesse trecho que a gente viu, né, a responsabilidade que todos nós temos, porque nós permitimos que isso aconteça pela nossa invigilância. Quando Jesus disse para nós, vigiai e orai, essa vigilância significa o que você pensa, o que você fala, o que você faz, o que isso traz como consequência para a sua vida. Então é essa vigilância. E a oração é a sintonia sempre constante com o mundo espiritual para evitar que as vozes do mundo inferior atinjam a nossa consciência e nos faça perder o equilíbrio por todas as ameaças, por todos os temores que nós temos hoje. Né? Por isso é importante para nós conhecermos esse assunto, mas que a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele também.
Tá bom? Então, meus amigos, a gente fecha por aqui o nosso estudo de hoje, do nosso Evangelho, lembrando mais uma vez que nós estamos no último item do último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, e assim que nós finalizarmos, nós vamos iniciar o estudo do Livro dos Médiuns, né? Um desafio, como eu falei para vocês, que todos nós vai ter que aprender, né? Todos nós vai ter que enfrentar para estudar esse livro, né? Então, pois é, né? O trânsito estava ruim, né? Então, a gente vai fechar por aqui. Eu vou passar então para a nossa amiga Kelly, que vai fazer para nós aqui a prece final, né? O prazer de tê-la pela primeira vez aqui ao microfone. Eu tenho certeza